Ok, eu vou tentar não vos maçar muito, vou falar um pouco sobre os grifos em Portugal. Eu sou o diretor da Vulture Conservation Foundation, e é esta a espécie de facto que centra a nossa atenção aqui nos próximos 45 minutos, esta noite. Abutres, grifos, abutres, enfim, a maior parte das pessoas reage com desdém ou escárnio à menção de abutres. Tradicionalmente são os animais sanguinários. Há quem os considere um pouco estúpidos, como no livro da selva. E há, obviamente, todas aquelas expressões negativas, os capitalistas abutres, os políticos abutres, e é precisamente sobre este grupo de espécies, sobre estas aves com má reputação, que a VCF, e aqui na fotografia vocês têm a equipa da VCF, a Vulture Conservation Foundation, que é uma fundação internacional para a conservação dos abutres, trabalha. Nós trabalhamos, a Fundação é uma fundação europeia, de cariz europeu. Nós trabalhamos em toda a Europa, desde a Península Ibérica, França, passando por Itália, Córcega e Sardenha, Croácia e todos os Balcãs, e também um pouco em África. Aliás, eu acabei de regressar da Gâmbia ontem mesmo, onde estive numa missão conjunta com uma série de outros conservacionistas para ajudar os nossos colegas africanos a lidarem com a questão da conservação dos abutres, especificamente naquele país. A espécie bandeira e a história da VCF, e vou ser breve, está associada a esta espécie de olho vermelho, que é o espetacular quebra-ossos, porque a VCF, de facto, eh, tem a propriedade, tem a sorte de ter a propriedade e de coordenar o programa de cria em cativeiro desta espécie. E nós estamos ligados a quase todos os projetos de reintrodução do quebra-ossos na Europa. Nós gerimos 3 centros de criação em cativeiro do quebra-ossos, 2 em Espanha e 1 na Áustria. Temos quase 200 indivíduos em cativeiro, desenvolvemos todos os protocolos de cria em cativeiro para maximizar a produção de juvenis desta espécie. E, de facto, como disse, estamos ligados historicamente à reintrodução do quebra-ossos, primeiro nos Alpes, onde a espécie se extinguiu no início do século XX, e a reintrodução começou em 1986, num projeto histórico e bastante famoso, que teve um enorme sucesso. Hoje em dia há mais de 100 casais de quebra-ossos nos Alpes, o que levou muitas outras organizações a quererem reintroduzir o quebra-ossos nas suas geografias. Depois dos Alpes, começámos um projeto de reintrodução do quebra-ossos na Andaluzia, na Serra de Cazorla, agora mais recentemente na Serra Nevada, no sul de Espanha, também com muito êxito. Já há 14 casais de quebra-ossos no sul de Espanha. Depois começámos a reintroduzir o quebra-ossos no maciço central francês, que são aquelas montanhas entre os Alpes e os Pirineus. Na Córcega, reforço populacional, e este verão começámos a reintroduzir o quebra-ossos também na Bulgária. Estamos também a trabalhar com as outras espécies de abutres europeus e, de certa maneira, especializámos-nos em projetos de translocação, reintrodução e reforço populacional, quer de abutre preto, quer de grifo. Aqui na imagem, uns grifos a chegarem à ilha de Chipre. E desenvolvemos, de facto, também todos os protocolos de transporte e depois de libertação de grifos, né? Naquela geografia. Já estivemos envolvidos na libertação, na reintrodução do grifo na Bulgária, na reintrodução do grifo também em França, historicamente, mais recentemente no reforço populacional das populações de grifos na Sardenha e em Chipre, e vamos começar a breve trecho a reintroduzir o grifo na Roménia. Eu voltarei a estas reintroduções mais tarde na apresentação. E, finalmente, na VCF temos também uma linha de trabalho muito intensa e muito grande no combate ao envenenamento ilegal. E eu voltarei a falar do envenenamento como a ameaça principal para o grifo e para os abutres.
Depois desta apresentação bastante sumária da VCF, nós temos staff distribuídos um pouco por toda a Europa, em 8 países. Alguns em Portugal somos quatro pessoas agora baseadas em Portugal. Queria fazer uma pequena, pôr o contexto onde é que aparece o grifo, onde é que está o grifo, um pequeno contexto dos abutres no mundo. Há 23 espécies de abutres no mundo, duas linhagens, os abutres de velho mundo, portanto os abutres da Europa, Ásia e África, que pertencem mais ou menos todos à mesma família, e depois os abutres do Novo Mundo, que é de facto uma família separada, uma linhagem separada, que inclui obviamente os condores, condor andino e condor da Califórnia, e uma série de outras espécies. Dessas 23 espécies de abutres, 13 estão ameaçadas a nível global, ou seja, têm o estatuto de criticamente ameaçadas, aquele CR que vem ali em cima, ameaçadas, aquele Endangered EN que vem ali em cima, e também Vulnerable VU. Ou seja, mais de metade das espécies de abutres a nível mundial estão ameaçadas de extinção a nível global. É, portanto, de facto, um grupo que está bastante ameaçado de extinção. E, sobretudo, por aquilo que se está a passar na Ásia e em África. Na Ásia, os abutres que outrora eram extraordinariamente abundantes, isto é uma imagem de Bombaim nos anos 90. Esta espécie que vem aqui na foto é o Asian Whiteback Vulture, o abutre de dorso branco asiático. Era, no seu dia, a espécie de rapina mais comum no mundo, com dezenas de milhões de indivíduos. Mas que se tornou extraordinariamente rara devido à ingestão de um medicamento veterinário chamado diclofenac, que é tóxico, altamente tóxico para os abutres, e que, enfim, por razões relativamente longas, se difundiu na Índia, e que causou este declínio de 97% dos abutres na Índia. Outrora era extraordinariamente comum ver abutres nas cidades indianas. Hoje uma pessoa pode viajar pelo continente indiano e não ver apenas um único abutre. A mesma coisa está a passar neste momento, infelizmente, em África, onde das 11 espécies de abutres que ocorrem em África, 7 estão criticamente ameaçadas ou ameaçadas, e 2 delas estão quase ameaçadas. E a África, de facto, está-se a tornar no próximo grande campo de mortandade dos abutres a nível global. Há muitos países em África hoje em dia que já praticamente não se vê abutres, e eu tive a oportunidade de viajar recentemente por países como Angola e outros, e praticamente não se vêem abutres, quando outrora os abutres faziam parte digamos, da paisagem africana. Na Europa, há 4 espécies de abutres que estão aqui representadas na mesma foto, e aqui, enfim, da minha esquerda para a minha direita, o grifo, o abutre preto, que é o maior deles todos, que é uma das maiores espécies de abutre, o tal quebra-ossos com o olho vermelho, o abutre do Egito, o mais pequeno, e um segundo abutre preto. E os abutres na Europa, globalmente, estão numa situação extraordinariamente positiva. Aqui no mapa vem o mapa de distribuição dos abutres a nível europeu, a cor de laranja na foto. Como vem, é uma distribuição essencialmente circum-mediterrânica, onde há montanhas, onde há ecossistemas e habitats favoráveis. Nos últimos 40 anos, em Espanha, Portugal e França, os abutres aumentaram de forma significativa, e eu estou a falar dos abutres em geral, das várias espécies de abutres. E mesmo noutras regiões da Europa, no leste europeu, onde as populações estiveram quase extintas e muito fragmentadas, estamos agora a verificar um aumento generalizado das espécies de abutres. E uma vez mais falo das espécies de abutres, grifo, abutre preto, mesmo agora, como disse, o cabrossos começámos a reintroduzir na Bulgária.
e só o britango aqui e ali permanece relativamente raro e com algumas populações estabilizadas e localmente a diminuir. É a única espécie das quatro espécies de abutres europeu que denota ou que não resistou este aumento global e generalizado das suas populações a nível europeu. Significa isto que a Europa é, neste momento, de facto, o bom exemplo, o único exemplo de recuperação das espécies de abutres. Significa isto também, é uma história bastante positiva, significa isto também que as nossas políticas de conservação estão a funcionar e é um exemplo perfeito de que quando há financiamento, quando há know-how e quando há vontade política, nós podemos fazer a diferença e podemos recuperar a espécie. E isto é muito importante porque hoje em dia, com a crise da biodiversidade a nível global, é bom ter exemplos positivos e otimistas de recuperação de espécies para demonstrar o que é possível para os outros grupos e grupos taxonómicos. É a tal, enfim, o raio de luz de esperança numa cultura que generalizada, digamos, sombria e pessimista relativamente ao futuro da biodiversidade no nosso planeta. Eu falei de quatro espécies de abutres, mas de facto a Europa tem agora 5 espécies de abutres. Este é o abutre de Ruppel e eu voltarei a esta história um pouco mais tarde na minha apresentação. Mas voltemos então ao grifo, que é a espécie central desta apresentação. O grifo é a espécie de abutre mais comum por toda a Europa. E, de facto, a nível europeu tem recuperado, como disse, e teve basicamente um aumento de quase 600% a nível europeu, a nível global, nos últimos 40 anos, essencialmente porque Espanha, que tem 95% dos abutres da Europa e, portanto, 95% dos grifos da Europa, registrou esse aumento exponencial. Em 1986, Espanha tinha 5.000 casais de grifo, tem agora mais de 30.000 casais de grifo. Teve aumentos populacionais de cerca de 20% por década, apesar de, nos últimos anos, este crescimento a taxa de crescimento estar a diminuir e, portanto, a população parece ter atingido agora um platô, um aumento histórico. Isto aconteceu noutros países, em França também, aumentos de 50% em quase uma década nos Pirineus franceses, e mesmo nos Balcãs, onde a população estava muito dividida e era muito, muito fraca, a população tem aumentado. Começou a nidificar em Marrocos, depois de 30 anos de ser considerada extinta como nidificante, em 2021, nos rochedos em frente a Gibraltar. Esta é a situação espanhola, como disse, mais de 30.000 casais em 1.560 colónias no país vizinho, sobretudo no norte e no leste, nos pré-Pirineus, na zona de Cuenca, a zona da Meseta Ibérica, e depois também no oeste, no Douro Internacional, na zona na Extremadura e na Andaluzia. E a situação em Portugal? O grifo era relativamente comum e estava bem representado no nosso país no início do século XX, sobretudo no Nordeste transmontano, no Norte, nas montanhas do Norte, incluindo a Peneda Gerês, o Marão, toda a zona da Beira Baixa e do Alto Alentejo e mesmo em algumas zonas do Alentejo. Mas no fim desse século, sobretudo no fim da década, entre o início do século XX e 1990, a população sofreu um declínio acentuado e o número de locais de reprodução, uma redução drástica, e o grifo atingiu em 1989 a sua população mínima no nosso país, cerca de 100, 120 casais, e estava praticamente restringido ao Douro Internacional
e ao Tejo Internacional. E é aí que começa a recuperação que vem até ao dia de hoje. Em 2008 já tinha cerca de 500 casais, ainda restringidos no Douro Internacional e no Tejo Internacional, com uma ou outra população reprodutora ou casais no Alentejo. Em 2018 já ia nos 1.500 e nos 1.600 casais, e esta é a situação mais ou menos atual, como relatada no terceiro Atlas de Aves Nidificantes de Portugal, que foi publicado em 2022, com uma estimativa populacional de 1.200 casais no território nacional, ainda sobretudo centrada no Douro Internacional, incluindo os seus afluentes a sul, o afluente Águeda, e no Tejo Internacional, mas com algumas expansões, nomeadamente no Rio Sabor, nomeadamente no Rio Coa, portanto para o interior de Portugal, na Malcata. E depois no Tejo não estava apenas restringida no troço internacional do Tejo, mas começou a expandir-se para o oeste, Portas de Ródão e por aí adiante, e agora há abutres praticamente até ao concelho de Nisa, ao longo do Tejo Internacional, e expandiu-se também para sul do Tejo, na zona da Serra de São Mamede, na zona fronteiriça. E aqui e ali há uns casais nidificantes que podem ainda ocorrer esporadicamente no Alentejo e também recentemente durante o Covid, na Serra do Marão, onde o casal tentou a reprodução. Isto é um estudo feito no Douro Internacional, aquela imagem é o canhão do Douro Internacional, um estudo feito pelo nosso colega António Monteiro, que seguiu a população de grifos nos dois lados do rio, português e espanhol, e portanto aquele número 1660 é o número de casais quer do lado português, quer do lado espanhol, e como verificam, houve um crescimento de cerca de entre 150% a 200% por década nos canais dos casais de grifo no Douro Internacional. E esta é um pouco a cronologia da evolução dos abutres em Portugal, não só do grifo, mas também do grifo. De facto, uma redução massiva das suas populações ao longo do século XX, o que coincidiu, como é sabido, com as campanhas do trigo no Alentejo, com as campanhas de extermínio de animais nocivos. E isto começou, de facto, que teve como conclusão uma redução quase drástica e os mínimos históricos à volta de 1970, 1980. Foi aí que, por exemplo, o abutre preto se distinguiu como espécie nidificante em Portugal. A partir de 1980, 1990, com a criação de áreas protegidas e com a entrada de Portugal na União Europeia, com a entrada de investimento de fundos comunitários, começaram projetos de conservação e começou, de facto, a recuperação. Em 2019, o ICNF aprovou um plano, uma estratégia nacional de conservação de aves necrófagas que contribui significativamente para a implementação de algumas medidas e para a situação atual. Esta situação não é exclusiva de Portugal, aconteceu em muitos outros países. Em França, por exemplo, isto é uma imagem das gargantas do maciço central francês, a população subiu de 0 casais no início dos anos 80 para os atuais 2.000 casais, portanto uma subida significativa. Na Bulgária, como disse, a espécie foi reintroduzida já há cerca de 120 casais, tem havido um aumento de cerca de 20% cada 4 anos. Na Sardenha, onde um dos nossos projetos fez o reforço populacional da espécie, a população duplicou em apenas 7 anos. Deixa-me agora analisar um pouco estes projetos de reintrodução e de reforço populacional. Eu falei no início que a VCF faz criação em cativeiro de quebra-ossos e alguns de vós poderão estar a perguntar-se, então, porque nós não fazemos criação em cativeiro de grifo? Porque basicamente a criação em cativeiro para reintrodução, obviamente, é extraordinariamente lenta, extraordinariamente difícil e extraordinariamente cara. Para terem uma ideia, a criação em cativeiro do quebra-ossos, o nosso programa de criação em cativeiro do quebra-ossos custa-nos 500 mil euros por ano.
E, portanto, se houver alternativas para, ou seja, se houver animais, ou se conseguirmos animais para fazer a reintrodução ou o reforço populacional de outra forma, é o indicado. Nós, obviamente, como Organização de Conservação da Natureza, não vamos capturar esses animais em populações selvagens, mas felizmente há essa alternativa que são os animais que entram em reabilitação. E o que a VCF fez entrou num acordo com os governos regionais espanhóis que nos dão as espécies mais abundantes, neste caso o grifo e o abutre preto, que entram em quantidade considerável nos centros de reabilitação espanhóis. Eles dão-nos uma parte dessas aves para depois nós utilizarmos para projetos de reintrodução e de reforço populacional noutros países da Europa. Portanto, enquanto que o quebra-ossos, obviamente, não é praticável, porque não entram em centros de reabilitação suficientes quebra-ossos para manter um projeto de reintrodução. Mas com grifos, entram dezenas de grifos, se não centenas de grifos por ano em centros de reabilitação em Espanha, isso é possível e nós temos transportado esses grifos para as diferentes geografias. O que nós fizemos foi desenvolvemos metodologias e protocolos de libertação dos grifos e chegámos à conclusão, depois de bastante pesquisa científica, que não valia ou não valia a pena libertar os grifos após o transporte, aquilo que nós chamamos uma hard release. Isso não funciona. O que funciona nos projetos de reintrodução e de reforço populacional é a libertação de grifos depois de uma certa aclimatação em grandes aviários de aclimatação no local onde queremos reintroduzir os grifos. Isto porque, se nós levarmos os grifos e os libertarmos imediatamente, e recordo que a maior parte destes grifos que ingressam em centros de reabilitação em Espanha são juvenis, são aves jovens de primeiro ano, e, portanto, com uma grande tendência de dispersão, o que acontece é que essas aves vão voar centenas de quilómetros nos dias seguintes à libertação e têm também uma menor sobrevivência do que se ficarem 3, 6 até 9 meses em aclimatação e serem então libertadas. Os nossos dados, e isto foi publicado, sugere que esta aclimatação longa, de cerca de 9, 10 meses, permite estabilizar, peço desculpa, permite estabilizar digamos, a fixação dos grifos ao local e permite aumentar a sobrevivência. Queria agora analisar um pouco as ameaças aos grifos e podia dizer as ameaças a todas as espécies de abutres. Esta análise não é uma análise empírica, é uma análise baseada numa base de dados a nível europeu que a VCF mantém, que é a base de dados de mortalidade de abutres a nível europeu, que tem neste momento quase 3.500 eventos de mortalidade registados de uma grande parte de abutres europeus, e nós continuamos a colectar estes dados, dos quais quase 3.000 pertencem a grifos. E, portanto, esta quantidade de dados permite-nos avaliar quantitativamente quais são as principais ameaças aos grifos e às outras espécies de abutres. E a ameaça número 1 é, de facto, o envenenamento. Tradicionalmente foi o envenenamento que dizimou os abutres em Portugal, em Espanha e no resto do mundo. Aqui vem um isco envenenado com carbofurano, que é um químico ilegal. Este envenenamento não é dirigido aos abutres, este envenenamento é dirigido sobretudo a predadores que impactam quer sobre a criação de gado, quer sobre peças de caça, a atividade da caça. E, portanto, o que acontece é que agricultores, criadores de gado ou guardas de caça, para se verem livres de um problema real, um conflito entre biodiversidade e atividades humanas, envenenam, colocam um isco envenenado, mas obviamente os abutres descem sobre este isco envenenado, como necrófagas que são, e morrem. São vítimas colaterais de uma atividade ilegal que está destinada aos abutres. Este é, por exemplo, um abutre envenenado no nosso projeto de reintrodução de quebra-ossos na Andaluzia. Em África, este envenenamento
com os mesmos motivos. Obviamente os predadores lá são um pouco maiores do que cá, estamos a falar de leões, hienas, chitas, leopardos, tem consequências absolutamente desastrosas. Houve casos de envenenamento em África que mataram 600 abutres num só evento. Mas mesmo na Península Ibérica, isto são dados de Espanha, entre 1990 e 2015, como podem ver aqui no gráfico, tem um impacto brutal. E isto é a ponta do iceberg, porque a maior parte dos indivíduos envenenados não são encontrados, mas nestes 15 anos foram encontrados confirmadamente quase 1.700 grifos em Espanha envenenados. E por causa disso, as autoridades espanholas e a polícia espanhola levaram isto a sério. Isto é um problema generalizado. Nós fizemos um estudo nos Balcãs, isto é a evolução do envenenamento de abutres nos Balcãs. Nos últimos 20 anos, em média, cerca de 20 abutres eram envenenados nos Balcãs. E os espanhóis, de facto, uma vez mais, lideraram, enfim, a busca de soluções. E isto acontecia porque, apesar de ser um crime, em todas as legislações europeias e mundiais, a verdade é que as forças policiais tradicionalmente não prestavam atenção e não faziam investigação criminal adequada, para eventos de envenenamento. E a verdade é que até recentemente só menos de 5% dos casos de envenenamento em Espanha eram resolvidos, chegavam a tribunal e havia uma sentença, quando cerca de 95% dos casos de homicídio eram resolvidos. E isto simplesmente porque as forças policiais ignoravam este problema e, portanto, havia impunidade. Eles resolveram a situação dedicando atenção, desenvolvendo técnicas de investigação especializadas e equipas especializadas, que começou a investigar adequadamente e levou à condenação de alguns indivíduos, o que mandou um sinal e informação importante para a comunidade. E, de facto, os casos de envenenamento em Espanha diminuíram drasticamente. E é isto que nós estamos a fazer neste nosso grande projeto, que se chama The Wildlife Crime Academy. O que nós estamos a fazer neste grande projeto é trazer o exemplo espanhol, e quando estou a dizer trazer o exemplo espanhol, não são as ONGs, mas são os polícias e os agentes de médio ambiente dos governos regionais, que dão cursos de formação a colegas de outros países da Europa, portanto, polícias a falar com polícias, procuradores da República a falar com procuradores da República, veterinários a falar com veterinários, e procurar assim replicar o modelo espanhol. Causa número 2 de mortalidade dos abutres, a eletrocução, que mata dezenas, centenas ou milhares de abutres, dezenas em Portugal, centenas ou milhares na Península Ibérica. E deixa-me já dizer que uma causa importante e subestimada de fogos florestais são precisamente aves eletrocutadas que caem a arder em ambientes florestais e que provocam os fogos florestais. A eletrocução acontece quando uma rapina pousa num cabo de média tensão e toca ou no poste de média tensão e no cabo condutor ao mesmo tempo, ou nos dois fios condutores ao mesmo tempo, fazendo com que a eletricidade atravesse, digamos, a rapina e provoque, de facto, a eletrocução. Obviamente, há umas tipologias de postes de média tensão que são muito mais perigosas, aquilo que nós chamamos os killer poles, onde os cabos passam por cima do travesseiro onde as aves se pousam e, portanto, são muito mais arriscados, contribuem muito mais mortes do que aqueles onde a eletricidade passa por baixo do travesseiro onde as aves pousam. As soluções são muito simples, passam, por um lado, por pôr elementos dissuasores para as aves não pousarem em postes de média tensão, ou isolar com plástico e com fita uma parte do cabo condutor, de forma que, mesmo que a ave toque no cabo, ela está isolada e portanto, não conduz eletricidade. Isto está a ser feito de forma gradual,
ainda muito lentamente em Portugal, porque em Portugal e na generalidade dos países obrigatórios ainda não é obrigatório às empresas elétricas fazerem isso. Elas fazem-no voluntariamente, porque isto também acarreta prejuízo e problemas operacionais para as empresas elétricas. Mas, uma vez mais, em Espanha, a eletrocução é já considerada um crime ao abrigo da diretiva de Environmental Liability, e perdoam-me agora, mas eu não encontro a palavra portuguesa para esta palavra, já é domingo à noite e o cansaço já começa a apertar. E o que acontece em Espanha é que se há uma eletrocução e se há uma notificação de eletrocução, ou seja, se uma ONG notifica a empresa que houve uma eletrocução, e se a empresa não corrigir esse apoio e houver uma segunda eletrocução, a Justiça Espanhola multa a empresa pesadamente, o que significa que o programa de mitigação do risco de eletrocução em Espanha é um programa que envolve milhões e milhões de euros por ano, que fazem parte dos custos operacionais das empresas elétricas, que, como é sabido, geralmente têm lucros bastante generosos, ao contrário do programa de mitigação português, ainda assim positivo, e ainda bem que, enfim, a empresa elétrica portuguesa está a fazer isso, mas de uma forma bastante mais reduzida e muito mais pontual. E, ameaça número 3, colisão contra infraestrutura elétrica. Eu não sei se isto passa um vídeo, não passa um vídeo aqui, mas não faz mal absolutamente nenhum. Talvez passará. Quando eu digo colisão contra a infraestrutura elétrica, é isto que eu digo. Grifos a passar em aerogeradores em grande quantidade. Nestas situações, mais tarde ou mais cedo, alguns grifos vão ser completamente trucidados pelas pás dos aerogeradores. Isso acontece com alguma frequência em várias regiões da Europa. Este quase foi morto. Isto acontece com muita frequência. Há soluções para isto. Em primeiro lugar, um planeamento eficaz que não coloca estes aerogeradores, apesar de nós necessitarmos deles, porque temos também a crise climática, mas não os coloca em locais como pontos de reprodução, colónias de reprodução de abutres ou corredores migratórios de abutres e de grifos. E, por outro lado, existe uma outra solução técnica, que é com recurso a observadores no terreno ou com recurso a radares e a inteligência artificial, um sistema que para as pás no momento em que passam estas aves de grande porte e que, se aplicado eficazmente, pode reduzir a mortalidade de forma substancial. A outra colisão que acontece é a colisão, embora em menor grau representa ainda assim uma mortalidade, colisão contra cabos elétricos, um quebra-ossa que ia atravessar uma linha de alta tensão. As soluções são muito simples, basta colocar nestes cabos de alta tensão dispositivos visualizadores, como podem ver aqui na fotografia, que tornam os cabos mais óbvios e que minimizam, se não totalmente, pelo menos parcialmente, o risco de colisão em cabos de alta tensão. Queria falar também um pouco da questão da alimentação, que é muito importante para os abutres. De facto, houve um episódio na Europa que restringiu radicalmente a disponibilidade alimentar para os abutres, que foi a doença das vacas loucas, no início dos anos 2000, fim dos anos 90. E o aparecimento da doença das vacas loucas, a chamada doença das vacas loucas, levou a União Europeia a passar a legislação que obrigava à recolha e incineração de todos os cadáveres de animais que tradicionalmente eram deixados no campo quando os animais morriam e, portanto, que eram utilizados pelos abutres para plantas incineradoras para não ajudar na propagação do prion que causa a doença das vacas loucas. Isto causou uma diminuição drástica do alimento para os abutres e houve uns anos, de facto, em que, por exemplo, a reprodução, mesmo em Espanha, falhou completamente porque não havia alimentos. Para obviar esse grande problema, em 2011, até antes, a União Europeia passou legislação que permitia, por um lado, a criação
de zonas onde se podia colocar determinados produtos, subprodutos animais para a alimentação de abutres, e depois em 2011 passou a legislação que permitia também a deposição de carcaças inteiras de alguns tipos de animais, ovelhas, caprinos, ovinos, caprinos, para os abutres, legislação que os espanhóis adotaram de imediato. E como podem ver, isto são dados algo antigos, mas em 2017 havia, naquilo que nós chamamos os restaurantes para abutres, os pontos de alimentação suplementar, havia centenas desses restaurantes que depositavam 3 milhões de quilos de subprodutos animais, e havia também o tal abandono de algumas carcaças no campo, que de facto dava cerca de 4 milhões de quilos anuais de carcaças para abutre em toda esta região laranja de Espanha, coberta em toda esta região laranja, 70% do território espanhol, o que de facto explica cabalmente porque é que Espanha tem os tais 30 mil casais de abutres e tem 95% dos abutres espanhóis. Isto é um paper muito ilustrativo da importância destas políticas de gestão de carcaças veterinárias e da diferença que isso faz aos abutres, enfim, em diferentes países. O que se vê aqui são movimentos de abutres de grifo e de abutre preto entre Portugal e Espanha, e isto sugere que há ali entre Portugal e Espanha um enorme muro que impede os abutres de entrar em Portugal. Obviamente que não é isso que acontece, o habitat é o mesmo. Os abutres de facto não entram em Portugal ou não entravam em Portugal porque Portugal não tinha alimento para os abutres, porque em Portugal, Portugal não adotou a legislação comunitária que Espanha adotou, até há muito pouco tempo obrigava à incineração de todas as carcaças de animais que morriam no campo, e portanto os abutres não têm alimento, e isso explica porque é que Espanha tem 30 mil casais de grifo e Portugal apenas 1000. A situação felizmente mudou nos últimos anos, também devido ao trabalho de organizações como a VCF, mas também organizações nacionais como a CPE, a LPN, que juntamente com o ICNF e com a DGAP, a Direção-Geral de Veterinária, isso permitiu a mudança deste paradigma, e hoje em dia, para além da criação dos campos de alimentação de abutres, hoje em dia já é possível, em determinadas condições, certos criadores de gado criarem aquilo que nós chamamos as áreas não vedadas e colocarem na sua exploração a ovelha ou a cabra que morre enfim, nas suas atividades normais. Portanto, nós esperamos que a breve trecho este mapa desapareça e que a população de abutres em Portugal, grifo nomeadamente, recupere ainda mais. Finalmente, ameaças menores, a perseguição direta, o abate, que era muito importante no século XX e que hoje é felizmente menos importante. Ainda assim, por exemplo, nós temos notícia de que pelo menos 3 abutres pretos tenham sido abatidos a tiro no último ano em Portugal, e obviamente isso acontecerá também com grifos. Nós sabemos que isso aconteceu com abutres pretos porque estamos a estudar a espécie intensamente no âmbito de um projeto. E, finalmente, outra ameaça secundária, a utilização de munições de caça com chumbo. O chumbo é tóxico para todos os animais, humanos incluído. Nós já banimos o chumbo de todas as utilizações, de todo o tipo de produtos, tintas, vernizes, gasolina. Ainda não banimos de forma inexplicável da munição de caça maior, e os restos de caça são uma fonte importante de alimentação para os abutres que registram alguns casos de envenenamento por saturnismo, por acumulação de chumbo, e estamos a trabalhar com os caçadores e com a União Europeia numa interdição que espero venha a acontecer nos próximos anos a nível global por toda a União Europeia. Queria finalizar a minha apresentação focando 3 pontos finais. O abutre de Ruppel. O abutre de Ruppel, os alegados ataques dos grifos a gado, e qualquer espectador atento das redes sociais já certamente deparou com acusações de que os grifos estão a atacar o gado e a começar a comer o gado vivo.
E, finalmente, um assunto que é bastante importante para nós, os serviços de ecossistema que os abutres dão à sociedade e aos habitats portugueses. O abutre de Rupel. O abutre de Rupel é, de facto, um grifo africano. É um parente próximo do nosso grifo e é uma espécie que, originalmente, é uma espécie criticamente ameaçada a nível global, tem sofrido um declínio em África acentuado e, como podem ver aqui no mapa, distribui-se sobretudo a sul do Saara, numa faixa da África, a sul do Saara, desde o Senegal e Gâmbia até à Etiópia e ao Quénia. As suas populações diminuíram de forma drástica nessa sua área de distribuição normal, mas o que aconteceu é que o abutre de Rupel começou a aparecer em números crescentes na Península Ibérica, onde os números têm aumentado. O primeiro, não havia nenhuma observação de abutre de Rupel na Europa antes de 1970. A primeira observação próxima da Península Ibérica foi em Marrocos, em 1978. A primeira observação na Península Ibérica foi nos anos 90. Mas recentemente, sobretudo na última década, desde 2014, 2015, o número de observações na Península Ibérica e também noutras regiões, alguns deles atingiram França e Itália, tem aumentado. A maior parte deles são indivíduos juvenis ou imaturos. Aqui os gráficos que veem esta evolução digamos, do número de indivíduos registados na Península Ibérica. E desde 1999 tem havido mesmo casos de estabelecimento de casais mistos com grifo. E no ano passado, o primeiro caso na província de Málaga de um casal misto que produziu comprovadamente uma cria viável que chegou a voar do ninho. Até à data ainda não há, mas isto vai acontecer mais tarde ou mais cedo, este ano, para o ano, daqui a 2 anos, casais puros de abutre de Rupel. Tal é o número de abutres de Rupel que passam de África para a Europa. Aqui vêm as contagens no Estreito de Gibraltar, e como podem ver aqui assim, por ano, neste momento, nessas contagens standardizadas, são vistos cerca de 40 a 50 abutres de Rupel a passar o Estreito de Gibraltar. Porquê é que isto acontece? Isto acontece precisamente por causa dos grifos e daí eu trazer este assunto aqui para a nossa talk. A população de grifos é uma população que se distribui desde a Península Ibérica até a Ásia Central, mas tradicionalmente, historicamente, inverna, uma parte da população inverna na África ou na Península Arábica ou em geografias mais a sul na Ásia. Cerca de 20% da população de grifo, quase todos os grifos de primeiro ano vão passar o inverno mais a sul. Quando eles são mais velhos, ficam geralmente nas áreas de nidificação e são bem mais sedentários. Ora, o que aconteceu na Europa, como disse, é que como a população de grifo, e sobretudo em Espanha e na Península Ibérica, como a população de grifo aumentou significativamente, o número de grifos que passa para a África aumentou significativamente. E hoje em dia são vários milhares de grifos jovens que passam através de Gibraltar para a África, e neste caso para a África Ocidental, para regiões como a Guiné-Bissau, o Mali, o Senegal, onde encontram alguns grifos de Rupel. Quando voltam na primavera seguinte, por arrastam precisamente este número crescente de abutres de Rupel para a Europa. E não só abutres de Rupel, de forma não tão acentuada, mas o abutre de dorso branco africano começa a ser registado anualmente na Europa, na Península Ibérica e nomeadamente em Portugal. E, portanto, em Portugal, acho que a primeira observação de abutres de Rupel data dos anos 90. Houve, de facto, tentativas de nidificação mistas com grifos em 99 e em 2005, que não deram em nada, puseram um ovo apenas, mas neste momento há inclusivamente observações de 7 indivíduos de abutre de Rupel juntos em Portugal, e mais tarde ou mais cedo esta espécie vai começar a nidificar em Espanha e eventualmente também em Portugal. Inclusivamente, recentemente, há coisa de 2 anos, 2 ou 3 anos, nós pusemos um emissor no abutre de Rupel que foi encontrado em Vozela, demos-lhe o nome de Vozela,
que foi recuperado no Servas, em Gouveia, libertado no Douro Internacional e que depois de passar 1 ou 2 meses na Península Ibérica voltou à sua área original, e passou vários anos, mais 1 ou 2 anos, a voar, sobretudo no Senegal. E portanto isto são os movimentos de um abutre de Ruppel que nós tivemos a oportunidade de marcar com o emissor GPS. Finalmente, a questão, enfim, o penúltimo assunto, a questão dos alegados ataques entre grifo e gado, e hoje em dia nas redes sociais nós, inclusivamente, podemos ver títulos como este, o buitre leonado, que é o grifo em espanhol, uma das aves mais perigosas que existem, como se elas estivessem, ameaçassem o homem, ou mesmo o gado. Mas há de facto uma polarização, uma extremação do discurso relativamente a estas aves. É verdade que os grifos podem estar associados a um caso relativamente pequeno digamos, interação com gado ante-mortem, antes do gado estar tecnicamente, formalmente morto. O que acontece é que a grande generalidade desses casos são animais que estão à beira da morte, imobilizados, feridos de morte, ainda vivos, mas sem qualquer possibilidade de se movimentarem, de se afastarem, e que, portanto, iriam morrer passado 1 hora ou 2, e os grifos começam, de facto, a tentar debicar aqui e ali. Obviamente que isto não é agradável de ver, e tem provocado, não só em Portugal, mas em todo lado, uma série enfim, de alarmes, de artigos de jornais, como neste caso em França. E o que acontece é que isto acontece, quando acontece 1 ou 2 casos, torna-se de facto depois num assunto explosivo, e volta finalmente a normalizar, depois de uma certa explosão, digamos, de comunicação, nomeadamente nas redes sociais. Em Espanha já foi feito um estudo aprofundado, nomeadamente na Andaluzia, basicamente provou, e reparem, Espanha tem 95% dos grifos da Europa, provou que na Andaluzia, uma província tão grande como a Andaluzia, tinha 10 a 12 casos possíveis, potenciais, seguros, prováveis destes incidentes por ano. Estamos a falar de 8, 10 casos por ano, que provocaram um custo total, contabilizando os indivíduos que eventualmente começaram a ser consumidos ainda vivos, mas que certamente iriam morrer, mas mesmo não considerando isso, um custo total de cerca de 60 mil anos, 60 mil euros, ao longo de 15 anos. Isto dá em média um prejuízo de 3 mil euros por ano para uma geografia tão vasta como a Andaluzia. Ou seja, estamos a falar de casos isolados, de pequenos casos, e que não têm um impacto significativo. Obviamente que para o criador de gado em questão pode ser dramático, e obviamente que terão que ser encontradas soluções, nomeadamente soluções de compensação ou de ajuda económica. Nós em Portugal temos vindo a trabalhar sobre isto, e é algo que estamos a fazer ao abrigo do projeto Life Aegyptius Return, que é sobre o boto preto, mas a temática é a mesma. E, por exemplo, no norte de Portugal, os nossos parceiros da Palombar estão a fazer um estudo bastante interessante, que mais uma vez demonstram que os casos são raros, estamos a falar de 3, 4, 5 casos por ano. Isto são casos comprovados, porque depois há muitos casos não comprovados de aproveitamento de criadores de gado, que obviamente veem o seu gado morto por alguma razão e acusam o grifo porque é mais simples ou mais conveniente. Isto acontece sobretudo na primavera, que é por uma razão especial, porque todos estes casos, ou a grande totalidade destes casos, está sobretudo associada a partos difíceis, a partos que não têm sucesso, a partos que iriam causar nados mortos ou a mortalidade das mães.
Estamos a falar de 3 a 20% dos criadores de gado que já alguma vez durante a sua vida tiveram um caso, portanto, estamos a falar de casos relativamente raros, que depois na imprensa são veiculados de forma, enfim, avassaladoras, abutres assassinos, cenários dantescos, abutres com fome, desesperados, predadores terríveis, tremendos ataques. E nós fizemos uma análise das notícias que saem sobre estes casos e mais de 50% destas notícias têm apenas uma fonte, ou seja, não há contraditório e não há contextualização. Como disse, 92% dos casos referem-se a casos de partos que iriam provocar o nado morto ou a morte da mãe, partos difíceis, partos não monitorizados por pastores, e que depois são, enfim, estão associados de certa maneira a estes incidentes. E finalmente queria falar de uma coisa importante: os abutres, enfim, não têm uma boa imprensa, mas desempenham um papel absolutamente fundamental, nomeadamente os grifos, no nosso ecossistema. Nós chamamos-lhe Nature's Cleanup Crew, são verdadeiramente os homens da limpeza do nosso meio natural. Esta série de fotografias, entre a primeira e a última, demorou apenas 2 horas, entre o cadáver da ovelha, relativamente fresco, e os ossos. E se houvesse quebra-ossos cá em Portugal, mesmo estes ossos desapareceriam em 2 horas. Isto é um serviço ao ecossistema de reciclagem de nutrientes, de prevenção da libertação de gases de efeito de estufa, que a decomposição animal sempre inclui, absolutamente fundamental. E isto pode ser quantificado em termos económicos. E de facto há uma série de trabalhos em termos económicos que avalia e quantifica estes serviços do ecossistema. Como disse, muitas destas carcaças têm que ser ainda removidas, nomeadamente as de gado bovino. Portanto, para além do facto dos abutres poderem eliminar gases de efeito de estufa decorrentes da própria decomposição, há também a questão dos gases, o combustível, que se pode poupar se os abutres comerem as carcaças, em vez de ser um caminhão a viajar 300 quilómetros para recolher 2 ou 3 carcaças de gado morto. Em Espanha, um estudo, aquele que está aqui neste slide, demonstrou que os abutres, a população de abutres espanhol, evita a produção de 77 mil toneladas métricas de carbono por ano, que é uma quantidade bastante significativa, e permite poupar cerca de 50 milhões de euros em custos de remoção de carcaças a nível anual. Há depois ainda outro serviço de ecossistema que os abutres providenciam, que é o ecoturismo. E apesar de a generalidade da população achar que eles são feios, há um grupo de birdwatchers e de fotógrafos de natureza que acham que eles são a coisa mais cool do mundo e que só nos Pirineus gastam 4 milhões e meio de euros por ano para irem fotografar abutres no seu habitat natural. Nós acabámos agora mesmo de fazer a primeira quantificação dos serviços de ecossistema providenciados pelos abutres em Portugal, no âmbito do tal projeto Life Agape's Return. Os números aqui, reparem, nós temos, a Espanha tem 40 mil, 30, 40 mil casais de abutres. Nós estamos a falar aqui de 1.500 casais de abutres, mas ainda assim, a nossa quantificação sugere que durante a duração do projeto, este projeto que é um projeto de 5 anos, os abutres representam cerca de 2 milhões e meio de euros para a economia portuguesa, o valor económico dos abutres. Enfim, nos próximos 20 anos, sobretudo com o aumento da população que se espera, nomeadamente do grifo, esse valor possa subir para cerca de 13 a 15 milhões de euros de serviços de ecossistema providenciados pelos abutres e, neste caso, sobretudo pelos grifos, que é a espécie mais abundante para a sociedade e ecossistemas portugueses. Muito obrigado, obrigado pela paciência, obrigado por estarem aqui num domingo à noite. Estes são os nossos códigos QR dos nossos diversos canais de comunicação, Instagram, LinkedIn, o antigo Twitter e o Facebook. Sigam-nos e muito obrigado pela vossa atenção.